Seguindo a nossa visão para 2021, vivendo as promessas de Deus, hoje nós vamos meditar no livro de Provérbios, exatamente no capítulo 16, apenas 3 versículos desse capítulo, do verso 1 ao 3. Nós vamos orar. Pai, muito obrigado pela oportunidade, o privilégio que temos de meditar na Tua palavra. Que o Senhor possa falar conosco hoje, que o Senhor possa alcançar os nossos corações e as nossas mentes, que a Tua palavra nos conduza, que a Tua palavra nos ensine, Senhor, e que a Tua palavra nos cure, Pai, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, Provérbios capítulo 16, do verso 1 ao 3, diz assim: ao homem pertence os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo que você faz e os seus planos serão bem sucedidos. Quero repetir o verso 3: consagre ao Senhor tudo que você faz e os seus planos serão bem sucedidos. E nós vamos ter como base esse versículo 3: consagre ao Senhor tudo que você faz e os seus planos serão bem sucedidos. Recentemente nós meditamos acerca do êxito, e todos nós queremos ter êxito, e nós meditamos lá em Josué, no capítulo 1, os primeiros versículos desse capítulo 1 de Josué, Josué 1 ao 8, em que Deus orienta Josué na condução daquele povo. A Bíblia diz que Moisés havia morrido, e aí Josué, como substituto de Moisés, tem um encargo de conduzir aquele povo até uma terra que Deus já havia prometido. E a orientação, dentro das orientações que Deus dá para Josué, Deus fala com Josué para que ele medite na lei de dia e de noite, tenha cuidado de fazer tudo conforme está escrito, para que então ele fosse bem sucedido. Ou seja, o sucesso dele estava ligado à obediência às orientações do Senhor, aos mandamentos do Senhor, à palavra do Senhor. E Josué, ele procedeu assim. Também vimos Tiago, que ratifica para nós essa condição, como Deus diz que nós temos que ser praticantes da palavra e não apenas ouvintes, para que nós possamos ter sucesso, para que nós possamos ter êxito naquilo que fazemos. Então, seguir as orientações do Senhor, seguir a palavra do Senhor, é garantia de êxito. É o que está escrito, e ele ratifica, ele fala em Josué e ratifica com Tiago. E aí, como tema da nossa mensagem de hoje, da nossa reflexão de hoje, nós temos: quando agimos de acordo com as promessas de Deus, temos êxito. Quando agimos de acordo com as promessas de Deus, nós temos êxito. Josué seguiu as orientações. Ele seguiu a promessa. Deus tinha feito uma promessa: olha, se você proceder dessa maneira, se você meditar de dia e de noite, se você seguir tudo que está escrito e você não se desviar, você vai ser bem sucedido naquilo que você fizer. E aí, no final da carreira de Josué, já próximo da morte, já se despedindo, nós vimos no livro de Josué, no capítulo 23, no verso 14, diz assim, Josué falando: agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem lá no fundo do coração e da alma que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, lhes fez deixou-se de cumprir. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Então, se Deus cumpriu todas as promessas, aqui está incluso aquela que ele fez
a Josué. E Josué conquista a maior parte da terra, ainda deixa a terra para conquistar, para os futuros descendentes, e aí eles também teriam que obedecer, seguir as orientações, seguir as promessas. Mas Josué agiu de acordo com a promessa. Então, quando nós agimos de acordo com a promessa, as coisas, elas acontecem. E aí, esse texto base nosso de Provérbios, exatamente o versículo 3, que fala que nós devemos consagrar ao Senhor tudo que fazemos e nós teremos êxito, teremos sucesso, seremos bem-sucedidos. Esse texto, ele nos é passado através de Salomão. Salomão escolhido por Deus para edificar o templo. Nós lemos aqui no início, no capítulo 29 de 1 Crônicas, essa construção, a oferta para a construção do templo, esse preparativo para a construção do templo, feito por Davi, pai de Salomão, para a construção do templo. E aí é interessante porque Salomão que é usado por Deus para nos passar essa orientação, esse ensinamento, era uma pessoa que conhecia promessas e que tinha vivência em promessas. Salomão não apenas conhecia as promessas de Deus, mas ele viveu promessa. Ele tinha uma vivência, experiência com promessa. Isso é uma coisa que me chama a atenção, porque nós podemos conhecer as promessas de Deus e não experimentar e não viver as promessas de Deus. É importante conhecermos, sim, mas é importante vivermos as promessas de Deus. Por isso, vivendo as promessas de Deus, ou buscando viver as promessas de Deus. Então nós precisamos conhecer, mas precisamos viver as promessas de Deus. E é tão interessante, porque ontem eu conversava com o Francisco, conversamos muito, tivemos uma oportunidade de conversarmos durante o trabalho que nós estávamos realizando, e nós estávamos falando a importância de viver as promessas, a importância de viver as experiências e ter as nossas experiências particulares, pessoais com Deus, porque isso nos edifica, isso gera em nós o crescimento, isso nos fortalece. Então, quando você vive uma promessa, quando você vive algo extraordinário da parte de Deus, aquilo faz com que você seja fortalecido e você cresça. E aí nós estávamos lembrando uma das experiências mais fantásticas da Bíblia, que 3 homens viveram, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Eles, por firmarem uma posição de servos do Senhor, de adoradores do Deus vivo, eles foram conduzidos a ser jogados numa fornalha, e eles disseram: pode jogar, se for da vontade de Deus, vai, se não for da vontade de Deus, não vai. Nós nos submetemos a Ele, dependemos dEle. Eles foram atados lá e foram jogados na fornalha. Queridos, isso é fé. Isso é entrega total a Deus. E aí eu lembro da nossa sexta-feira, né, do nosso estudo lá na intercessão, quando Deus falou conosco que acerca do nosso amor a Deus, que tudo nós temos que fazer para Deus a partir do amor. E se amamos a Deus, somos motivados a fazer o melhor para Ele. E a Bíblia diz que se nós amamos a Deus, que nós devemos obedecer aos seus mandamentos. E aí naquela noite Deus falava conosco que nem a nossa vida nos pertence mais, que a nossa vida pertence a Ele. Somos dele. A sua vida não é mais sua, Sueli, agora é dele.
Sua vida, Jô, não é mais sua, agora é dele. Sua vida não é mais sua, Renata. Sua vida não é mais sua, Bruna. Minha vida, a vida do Francisco, da Maria, é dele. E ele falava conosco aquela noite que se é dele, nós temos que cuidar bem do que é dele. Então, experiências que você vive, como esses 3 homens, eles entendiam que a vida deles não pertencia mais a eles, era de Deus. E Deus tinha total liberdade para fazer aquilo que ele achasse ou julgasse melhor. Se fosse queimado, seria. E aí eles não são queimados. E a gente conhece a história, eles passeiam dentro daquela fornalha. E nós sabemos que a Bíblia nos mostra que tinha um 4º homem lá dentro daquela fornalha. E nós sabemos quem era aquele 4º homem que estava lá. E eles saíram ilesos. Então quem vive uma experiência dessa é edificado, é fortalecido, cresce. Certamente Lázaro, depois de ressuscitado, não foi o mesmo, né? Lázaro morre, apaga, né? Apaga ali, o circuito apaga. E quando ele acorda, que ele vem todo enfaixado, imagine uma situação: o que eu estou fazendo aqui? Eu estava ali, Bruno, fazendo um lanchinho com Marta e com Maria. Marta que, né, feita a cozinha, feita ali, Maria adorando o Senhor. Pô, e de repente, eu não estou na mesa, eu estou aqui. Estou fazendo aqui. Lázaro, vem cá que eu vou te contar uma história que aconteceu com você, filho. Ó, você ficou um tempo aí, o negócio estava feio. Mas o mestre mandou tirar a pedra e te chamou e fez você voltar. Quem vive uma experiência dessa, que não pode ser o mesmo. Então quem vive uma promessa de Deus, ou quem vive promessas de Deus, é edificado e não pode ser o mesmo. Senhor, o inimigo está aqui atrás, o mar está na frente. Diga ao povo que marcha. Você imagina? Você ver aquela parede de água de um lado e de outro e você passar? Você imagina você andar sobre o mar como Pedro andou? Então, nos edifica. Então nós devemos conhecer como Salomão conhecia, mas devemos buscar viver as promessas de Deus. Primeiro livro de Crônicas, no capítulo 28, verso 1, diz assim: Davi reuniu em Jerusalém todos os líderes de Israel, os líderes das tribos, os líderes das divisões a serviço do rei, os comandantes de 1000, de 100 e os líderes encarregados de todos os bens e rebanhos que pertenciam ao rei e a seus filhos, junto com os oficiais do palácio, os principais guerreiros e todos os soldados valentes. O rei Davi se pôs em pé e disse: Escutem-me, meus irmãos e meu povo. Eu tinha no coração o propósito de construir um templo para nele colocar a arca da aliança do Senhor, o estrado dos pés do nosso Deus. Fiz planos para construí-lo, mas Deus me disse: Você não construirá um templo em honra ao meu nome, pois você é um guerreiro e matou muita gente. No entanto, o Senhor, o Deus de Israel, escolheu-me dentre toda a família para ser rei de Israel para sempre. Ele escolheu Judá como líder, e da tribo de Judá escolheu minha família. E entre os filhos de meu pai, ele quis fazer-me rei de todo Israel. E dentro de todos os muitos filhos que me deu, ele escolheu Salomão para sentar-se no trono de Israel, o reino do Senhor. Ele me disse: Seu filho Salomão é quem construirá o meu templo e os meus pátios, pois escolhi para ser meu filho e eu serei o pai dele. Então aqui fica claro para nós que Deus faz promessa a Davi. Davi quer erguer o templo e Deus fala com Davi: olha, você não vai erguer, sua mão tem muito sangue, você é um guerreiro, você matou muita gente, você não vai. Quem vai erguer o templo vai ser o seu filho Salomão. Eu ainda vou manter a sua descendência
um reino para sempre, né? Nunca ficará vazio o seu trono. Então, promessas de Deus a Davi, que se cumpriria na pessoa de Salomão. Como diz aqui, Salomão é que ergueria o templo. E é tão interessante porque Salomão, ele tinha promessas e Deus cumpriu a promessa. Aí lá em 2 Reis, aliás, 1 Reis, no capítulo 8, 1 Reis capítulo 8, verso 22, verso 22, verso 17, vamos pegar do 17. 1 Reis 8,17 diz assim: meu pai Davi tinha no coração o propósito de construir um templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Mas o Senhor lhe disse: você fez bem em ter no coração o plano de construir um templo em honra ao meu nome. No entanto, não será você que o construirá, mas o seu filho que procederá de você, ele construirá o templo em honra ao meu nome. E o Senhor cumpriu a sua promessa. Sou sucessor de meu pai Davi, e agora ocupo o trono de Israel, como o Senhor tinha prometido, e construir o templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Providenciei nele um lugar para a arca, na qual estão as tábuas da aliança que fez com os nossos antepassados e os tirou do Egito. Então, aqui diz, depois de concluído o templo, Salomão afirma que a promessa se cumpriu. No verso 22 diz assim: depois Salomão colocou diante do altar do Senhor e diante de toda a assembleia, levantou as mãos para os céus e orou: Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu em cima nos céus e embaixo na terra. Tu que guardas as alianças de amor com os teus servos, que de todo o coração andam segundo a sua vontade. Cumpriste a tua promessa, teu servo Davi, meu pai. Com tua boca prometeste, com a tua mão cumpriste, conforme hoje se vê. Então Deus prometeu e Deus cumpriu. Então, como eu falei anteriormente, Salomão conhecia promessas e viveu promessas. E é interessante porque Salomão foi o homem mais sábio e mais rico que já existiu. E esse ensinamento que nós recebemos aqui, de consagrar ao Senhor tudo que nós fazemos, foi de alguém que teve muito êxito. E é interessante porque o êxito de Salomão não tinha a origem nele mesmo. O êxito de Salomão, toda a sabedoria de Salomão, toda a riqueza de Salomão, tinha uma fonte. E qual era a fonte da sabedoria de Salomão? E qual era a fonte da riqueza de Salomão? Deus. Porque quando tinha que governar aquele povo, Salomão se coloca diante de Deus e pede a ele sabedoria para governar aquele povo. Então toda a sabedoria que ele tinha, e em 1 Reis, nesse livro, no capítulo 4, primeiro livro dos Reis 4:20, diz que Salomão escreveu 3.000 provérbios, mais de 1.000 salmos. Mas por que ele tinha essa sabedoria? Da onde veio? De Deus. Homens de outras nações, homens sábios, e aqui em 1 Reis a gente vai ver que compara a sabedoria de Salomão com outros homens, e a sabedoria dele foi superior. Então a fonte da sabedoria e da riqueza de Salomão era Deus. Então quando nós consagramos tudo aquilo que fazemos a Deus,
A origem do sucesso, a origem do êxito é Ele. Quando consagramos, a origem do sucesso, do êxito é Ele. Que consagramos a Ele, porque apresentamos a Ele. E consagrar, num significado mais simples, é dedicar, é oferecer, é dedicar. E aí nós dedicamos coisas ou pessoas, consagramos pessoas. A Bíblia nos mostra as pessoas que foram consagradas, que foram separadas para servir ao Senhor, para serem especificamente do Senhor e para servir o Senhor. Muitos são os exemplos que nós vemos, muitos são os personagens que temos. Um especial foi Sansão. Sansão foi separado para ser nazireu, né? Fez um voto para não cortar o cabelo, aquela história que nós conhecemos. Esse templo foi dedicado, consagrado ao Senhor. Salomão, quando termina de construir, ele consagra, ele ora, e a glória do Senhor se manifesta ali. E aí nós podemos e devemos consagrar ações, pessoas, lugares, nós podemos consagrar. Ou seja, dedicar ao Senhor. A minha vida, ela deve ser consagrada ao Senhor, dedicada ao Senhor. Aquilo que eu faço, dedicado ao Senhor. A minha casa, a minha família, dedicada ao Senhor. Josué, que nós falamos aqui, em dado momento, quando o povo estava cocheando lá, dois senhores, Josué convoca o povo e faz a seguinte declaração: olha, vocês eu não sei, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês eu não sei, mas eu e a minha casa nos consagramos ao Senhor, serviremos ao Senhor. Isso faz toda a diferença na nossa vida. E ao ver esses provérbios aqui, o livro de provérbios, sabedoria, ensinamento prático para nós, e eu gosto muito do livro de provérbios, porque são ensinamentos práticos, Sueli, e curtos, né? Versos curtos que contêm ensinamentos profundos. E aí, nós, enquanto cristãos, nós devemos, Bruno, nos valer dos provérbios. Está à nossa disposição os ensinos de Deus, dado através da vida de Salomão. É para benefício nosso, está à nossa disposição. E aí nós deixamos de usufruir de bênção, de servir o Senhor com maior qualidade, quando abrimos mão ou negligenciamos de usufruir dos ensinamentos de Deus. Então, provérbios são ensinamentos, são orientações sábias e práticas. E aqui nós estamos falando de ensinamentos dados por Salomão, o homem mais sábio que já existiu. E como falei aqui, não vinha dele, a fonte passava por ele. Agora, com relação aos provérbios, aos ensinamentos, que popularmente também se diz como ditado, né? Nós temos os provérbios populares, que às vezes a gente repete, mas nós nem sabemos a origem. Eu fui criado por uma mulher muito sábia. Minha mãe era uma pessoa muito sábia. Minha mãe não tinha um conhecimento acadêmico, mas minha mãe foi uma das pessoas mais sábias que eu conheci. E minha mãe me orientava, e quando eu era pequeno, minha mãe me dizia coisas, né? Usava provérbios lá em casa, os ditados da dona Romilda, né? E meus irmãos agora, eu tenho irmão próximo a completar 80 anos, acima de 70, a maioria deles, né? Mas eles lembram, né?
De vez em quando alguém solta uma lá e fala assim, ó, como dizia a dona Romilda, né? E aí ela me dizia assim, Nato, prevenir é melhor do que remediar. E quantas coisas, quantos provérbios sábios eu ouvi da minha mãe. Isso se estendeu para outras gerações. Eu tenho um sobrinho, né, que ele ouvia muito a minha avó, e eu também, a avó dele, a minha mãe, e eu repetia alguns ensinos da minha mãe para ele. E é interessante que depois ele casou, e a sua esposa veio falar conosco, é muito engraçado isso lá na família, nós nos divertimos com isso, de vez em quando nós lembramos, que ele fazia uma determinada coisa, aí a Néia, a esposa dele, perguntava assim, Marquinhos, o que é isso que você está fazendo? Aí ele explicava, quem te ensinou isso? Aí ele fala, foi vó Romilda. Quem que te ensinou isso? Foi tia Renata. Então, a gente brincava assim, quem ensinou foi vó Romilda. Eram provérbios sábios, né? Prevenir é melhor do que remediar. Nós vivemos uma pandemia que cabe exatamente nesse contexto. Prevenir é melhor do que remediar. É melhor você prevenir do que depois você ir para o remédio, ir para um tratamento pesado. Acho que nunca esse provérbio ele foi tão contextualizado, tão necessário e tão sábio. E aí nós estamos falando de Salomão, mas nós temos provérbios chineses, japoneses, africanos, de culturas milenares. Tem uma citação e um provérbio africano que é a expressão, uns dizem Ubuntu, outros dizem Ubuntu, né? Eu prefiro a tônica, eu prefiro Ubuntu, né? Que se refere ao amor ao próximo, à generosidade. E aí diz que uma pessoa só é uma pessoa através de outra pessoa, Sueli. Ou seja, eu preciso de você, Bruno, para existir. Eu preciso do Francisco para eu existir. Eu só me realizo, só me completo no outro. Isso é sabedoria. Porque aí nós vamos por amor ao próximo, que nós temos estudado lá na sexta-feira. Faça ao próximo, né? Ama ao próximo como a ti mesmo. E aquilo que você deseja, Sueli, que os homens te façam. O que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Primeiro a ele. Você tem que fazer. Isso é princípio. Então os provérbios, eles contêm princípios. Tem provérbios que não são bíblicos como esses que a gente vê aqui, mas são de grande valor. São ensinamentos humanos. Não é porque não é bíblico que não tem um valor. Tem valor, né? Mas não supera os provérbios bíblicos, não supera aqueles passados por Salomão, até porque vem de Deus. E aí nós temos que entender isso. Então aqui ele nos diz, consagre ao Senhor tudo que você faz e seus planos serão bem sucedidos. E aqui nós estamos ouvindo de alguém que teve sucesso naquilo que ele fez. E aí nos cabe uma pergunta agora. Você tem consagrado o que você tem feito ao Senhor? Você tem consagrado ao Senhor? Você tem apresentado ao Senhor? Você tem dedicado ao Senhor? E aí é pessoal. O Sueli pode fazer, o Bruno pode fazer, a Marlene pode fazer e eu não. É pessoal. Então, para nós refletirmos aí, se nós temos consagrado. E é interessante que quando
nós consagramos, nós temos êxito. E por quê? Primeiro, porque se consagramos ao Senhor, se vamos fazer ao Senhor, ou se vamos ofertar para o Senhor, nós vamos dar o melhor e fazer o melhor. Nós vamos buscar dar o melhor ou fazer o melhor. Como vimos na preparação do templo, Davi deu o melhor e Salomão depois usou o melhor. Qualidade. Os sacerdotes lá em Malaquias foram repreendidos por Deus porque estavam ofertando só coisa ruim, querido. Então, para Deus, nós temos que dar o melhor e fazer o melhor. E se fazemos o melhor, se buscamos fazer o melhor, certamente nós temos possibilidades de maior êxito, porque vamos fazer o melhor com mais qualidade. Amém? Então, se fazemos para o Senhor, se fazemos para Ele, vamos fazer o melhor, e aí a possibilidade de êxito é muito maior. Outro ponto que me chama a atenção é que se consagramos ao Senhor, aquilo que fazemos, Ele nos capacita. Se consagramos a Ele, Sueli, falamos assim, Bruno, Senhor, isso aqui eu vou fazer para o Senhor, eu estou dedicando ao Senhor. Ele próprio nos capacita. Vamos ver o que diz Êxodo no capítulo 31, a partir do verso 1. E aqui, se nós estávamos vendo a construção do templo, aqui nós vamos ver a construção do tabernáculo. E aí um homem extremamente habilidoso, foi encarregado lá do trabalho. Vamos ver aqui, Êxodo 31. Êxodo 31, a partir do verso 1. O meu título aqui diz: a escolha dos artesãos do tabernáculo. 31, Êxodo 31, verso 1. Disse então o Senhor a Moisés: eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística, para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Além disso, designei a Oliabe, filho de Aizameque, da tribo de Dan, para auxiliá-lo. Também capacitei todos os artesãos para que executem tudo que lhes ordenei. Então Deus capacitou um homem chamado Bezalel para que ele construísse ali o tabernáculo, artesão. E nós brincamos aqui no nosso meio, na nossa igreja, que nós temos o nosso Bezalel. Nós temos o nosso Bezalel aqui, a representação, a encarnação de Bezalel. E ontem eu me senti, ao trabalhar com ele, esse auxiliar aqui, a Oliabe, vou mudar meu nome, Bruno, que ontem eu trabalhei com o Francisco, nosso Bezalel, e aí por onde ele passa, as pessoas ficam admiradas com a qualidade do trabalho dele, mas o segredo dele está aqui. Ele consagra ao Senhor o que ele faz. E ontem eu estava fazendo um trabalho com ele, e ele mediu uma altura para pegar o nível, e quando ele seguiu, que ele foi lá no meio
coisa para checar, para poder dar sequência no nível, bateu exatamente igual. Perfeito, não tinha que fazer nada. Ele começou a glorificar. Eu falei, consagra. Tudo encaixou certo, perfeito. Por quê? Porque consagra ao Senhor. E aí tem pessoas que ficam assustadas. E ele tem sido usado por Deus, Bruno, para consertar trabalhos que necessitam ser consertados. Ele pega cada coisa assim difícil e ele consegue dar um jeito. Mas porque ele consagra ao Senhor e a habilidade dele. Eu o tenho indicado para algumas pessoas. Indico aqui para ele, o indico. Eu conversando com uma pessoa, filha do irmão da nossa igreja, aqui dos nossos irmãos, conversando com o marido dela, ele desesperado, falando assim, olha, eu estou com uma casa, construindo uma casa, que eu não consigo terminar aquela casa, já estou desistindo, vou largar de mão. Falei, por quê? Ele falou, já passaram 13 pedreiros lá, 13 construtores lá, e eles só me estragam o material e não termina nunca. E aí uma pessoa, para fazer um acabamento numa caixa de tomada, só para cortar um quadrado num piso para colocar ali, ele gastou 2 caixas de piso e não conseguiu colocar. Não é possível. Se Bezalel, né? Se você consagra, acho que não sei não, ele consagrou a pessoa errada. Porque ele destruiu. E aí ele já sem esperança, ele falou, o que eu vou fazer? E nós estávamos conversando, eu falei para ele, olha, eu tenho uma pessoa que eu posso te indicar. Aí indiquei o nosso irmão Francisco, nosso Bezalel. E ele falou para mim assim, olha, que responsabilidade, já passaram 13. Eu falei, depois de você não passa ninguém, meu filho, a obra encerra aí, fica tranquilo. E aí ele consagrou ao Senhor, né? Depois eu fui lá na obra, eu fui algumas vezes lá falar com ele, visitar as pessoas, e quando cheguei lá, aí o rapaz falou para mim assim, por que você deixou eu sofrer esse tempo todo? Eu falei, mas eu não sabia. Por quê? Consagra ao Senhor, querido. Aí Ele te capacita. Isso Ele tem feito, e eu tenho aprendido com Ele, nós temos aprendido. Aprendemos com Salomão aqui, no que Ele nos passa, e na prática temos aprendido com Ele. Agora tem um outro segredo também aí para permanecer, né? Para a obra sempre permanecer bem. Toda a honra e toda a glória a Ele. Porque a hora que achar que sou eu, aí acabou. Então nós temos que entender, isso é palavra sábia para nós. Então devemos consagrar tudo aquilo que fazemos, tudo. E quando consagramos, então, o que aprendemos? Vamos fazer o melhor, buscar fazer o melhor. E o próprio Deus a quem nós consagramos, Ele vai nos abençoar, Ele vai nos capacitar. Ele capacitou esse homem aqui. Imagine o auxiliar dele, vendo aquela... Como eu me sinto lá quando eu trabalho com ele, eu brinco com ele. Eu falo, estou tendo o privilégio de te servir aqui. E procuro não atrapalhar, né? Aí pergunto, é desse jeito aqui, tá certinho? É nessa consistência, tá bom? Não, tá tudo certo. Não. Para que tudo dê certo. Então nós temos que consagrar ao Senhor tudo. Colossenses no capítulo 3, no verso 23, se não precisa abrir, nós estamos encerrando aqui. Diz assim, Paulo
falando aos Colossenses e mais especificamente aos escravos, dizendo assim: tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Tudo quando fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Tudo fazei como fazei, Sueli, para o Senhor e não para homens. Tudo é tudo. Tudo é tudo. Tem meio termo. Tudo é tudo. Então devemos consagrar tudo. Tanto as coisas ligadas diretamente às nossas atividades espirituais, sejam os nossos ministérios de intercessão, de teatro com o Bruno, louvor com a Renata, com a Sueli, todas as nossas atividades espirituais, precisamos consagrar ao Senhor, dedicar a Ele, para Ele. Mas também as nossas atividades naturais ou seculares, como por exemplo o nosso trabalho. Então não podemos separar, Bruno, e fazer dicotomia. Eu consagro ao Senhor as questões espirituais, mas as questões naturais eu não consagro, Sueli. Aí eu posso ter êxito nas coisas espirituais e não ter êxito no meu trabalho nas coisas naturais. Mas a Bíblia nos orienta, Salomão diz que nós temos que consagrar tudo. E tudo é tudo. Então você quer ter êxito? Então consagre tudo ao Senhor. E aí, quando agimos de acordo com as promessas de Deus, temos êxito. Se a promessa de Deus diz que se nós consagrarmos nós vamos ter êxito, nós temos que agir a partir das promessas de Deus. Se a promessa de Deus diz que se nós formos praticantes da palavra e não somente ouvintes, nós vamos ter sucesso, êxito, o que nós temos que fazer? Agirmos segundo as promessas de Deus. Eu tenho uma empreitada para fazer, mas o sucesso está garantido aqui na promessa de Deus. Se Deus prometeu, Ele garante. Porque está escrito aqui em Números 23, 19: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Ele cumpre as promessas dEle. Então, mesmo que o quadro não seja inicialmente favorável, mesmo que o quadro inicialmente não seja favorável, Sueli, aonde eu estou consolidado, onde está a minha base, Jô? Nas promessas de Deus. Pode quem falar o que quiser, pode o inferno se levantar, meu irmão. Se Deus prometeu e Deus cumpre. Vamos ter êxito? Vamos ter êxito? Então vamos consagrar tudo ao Senhor. Senhor, de mim mesmo não tenho nada, mas eu consagro ao Senhor. E aí nós podemos viver, as promessas de Deus, ter êxito com Deus. E quando eu estou falando aqui, quero reafirmar o que sempre falo aqui com relação às promessas. Nós não temos uma visão nessa igreja, uma visão materialista, de um evangelho materialista, de estarmos focados somente nas promessas materiais. Não é isso. Não são as bênçãos materiais, são as bênçãos espirituais, mas também as bênçãos materiais. Uma coisa não exclui a outra, querido. Uma coisa não exclui a outra. Um homem sábio e rico. E aí está à minha disposição e à sua disposição os ensinamentos da palavra do Senhor, os provérbios do rei Salomão, que são muito mais poderosos do que qualquer ensinamento, qualquer provérbio chinês, qualquer provérbio japonês, qualquer provérbio africano.
está acima da minha saudosa, sábia Romil, Provérbios de Salomão. Amém? Então que você fique com essa palavra, uma palavra prática, um ensinamento prático para nós, para que nós possamos ter sucesso, para que nós possamos ter êxito em tudo aquilo que fazemos, para o nosso benefício e para o benefício de muitos, para que muitos possam ser abençoados, Sueli, pela minha vida e pela sua vida. Para quem ministra louvor aqui, você tem aqui um instrumento. E aí o que a gente faz? Você tem que se dedicar, você tem que ensaiar, mas você também tem que consagrar ao Senhor. Não é só buscar ter essa habilidade, mas é consagrar ao Senhor, para no sentido que o Espírito Santo venha e te dê graça quando você ministrar aqui. Amém? Vamos colocar de pé.